A Bíblia nossa de cada dia. Nós vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler versículos 14 até o 17. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o 17. Nós vamos ficar de pé para esta leitura. Diz a palavra: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos a Tua palavra diante de nós. Nós temos a oportunidade de meditar na mesma, encher o nosso coração com os Teus ensinamentos, ouvir a Tua voz. E nessa noite, Pai, fala conosco para que nós possamos ainda mais estarmos atentos à Tua palavra. Ó Senhor, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, a palavra de Deus é extremamente interessante. Com certeza um livro magnífico. O livro mais vendido em todo o universo. Aleluias. Esse livro ele foi escrito de uma forma milagrosa, de uma forma poderosa. Foi escrito no período de aproximadamente 1500 anos. Veja, 1500 anos. Olha quanto tempo. Veja o período de tempo. 1500 anos aproximadamente. Seus escritores, pessoas famosas, pessoas simples, pessoas humildes, enfim, profetas, entre outros. E a palavra, ela é perfeita. Não há contradições. Mesmo no período tão longo, com tantas mudanças na história no decorrer deste período, nós vemos que a palavra de Deus ela é concisa, não há contradições, ela é real. Quando nós observamos por esse aspecto, vamos ver nitidamente que é um milagre de Deus, é um milagre do Senhor. Outro aspecto interessante, amados, é que passaram-se quase 2000 anos desde o final da sua escrita. E ela chegou aos nossos dias sem nenhuma alteração. Sem nenhuma alteração. Sem nenhuma atualização, como queres alguns. Mas a palavra do Senhor não precisa ser atualizada, porque ela é inerrante. É uma palavra verdadeira. Tudo isso, amados, é o milagre do Senhor, é a manifestação da mão de Deus. E eis o porquê que nós precisamos crer nesse ensinamento. Trazer para dentro do nosso coração a palavra do Eterno, para que nós possamos viver segundo aquilo que Deus quer, para que em todas as coisas o nome santo do Senhor seja honrado, seja glorificado, seja exaltado. E se a humanidade observassem a palavra de Deus de fato, se ela vivesse segundo os princípios bíblicos, nós não teríamos as guerras que atormentam as pessoas por aí. Nós não teríamos um monte de situações difíceis, todas originadas do interesse, da ganância humana, na visão errônea do homem. Mas quando pautamos a nossa vida na palavra de Deus, não há como errar. Se você tem a tua vida alicerçada na palavra, se você conhece a palavra e se você alicerça a tua existência na palavra, certamente você há de ser cheio do Espírito de Deus. O mover do Senhor será uma verdade real na tua vida e o pecado será eliminado. Não mais uma possibilidade, mas as possibilidades do pecado serão arrancadas. Porque vamos viver para fazer a vontade daquele que deu a vida, para que nós pudéssemos ter a vida, para que o nome santo do Senhor Jesus seja honrado e glorificado na nossa existência. Tudo isso, amados, mostra-nos a importância de estarmos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com os nossos sentimentos, todos eles, abertos para a palavra de Deus e encher-nos com a realidade do eterno,
para que cada dia mais sejamos fortes, fortificados, oh glórias, e que possamos na nossa caminhada sermos mais que vencedores com Cristo Jesus. Se você deseja uma vida derrotada, uma vida marcada por derrotas, por ausência de paz no coração, é só parar de observar a Bíblia. É só deixar de observar os ensinamentos do Senhor e certamente a vida torna-se um caos completo. Haja vista que aquele que nos edifica é o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Eterno, a Bíblia, é a boca do Espírito de Deus para as nossas vidas. Quando você ler a palavra do Senhor, quando você deixa-se mover por essa palavra, eis o Espírito Santo do Senhor falando ao teu coração, e ele enche a tua vida com a realidade de Deus, com os princípios verdadeiros do Senhor. Amém, amados? A Bíblia nossa de cada dia, oh glórias, ela é a nossa regra de fé e prática, oh bênção. O texto que nós lemos, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17, nós vemos o ensinamento do apóstolo Paulo a Timóteo, como Paulo fala da palavra de Deus a Timóteo, como ele é ensinado a observar as Escrituras de uma forma verdadeira, real, para que ele tivesse uma vida perfeita, para que fosse perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a palavra do Senhor, irmãos, quando observada de fato, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós vamos viver segundo os princípios do Todo-Poderoso a cada instante da nossa existência. Nós não podemos esquecer que a palavra do Senhor, que a Bíblia, é totalmente inspirada por Deus. Ou seja qual for o texto que você lê na Bíblia, qual seja o versículo, ele está de acordo com a vontade de Deus. Ele não está por acaso, não está perdido na Bíblia. Ele está ali com um objetivo. Ou seja, o Senhor deixou que essa palavra estivesse nas suas sagradas escrituras, para que de uma forma ou outra nos ensinasse e nos edificasse. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, ou seja, ele falou aos corações, falou aos homens, e estes escreveram a palavra do Senhor. Ainda, irmãos, ela é inerrante, oh glórias, a Bíblia é inerrante, ela está acima de qualquer suspeita, de qualquer dúvida. Quando alguém diz, eu acredito na palavra de Deus, mas sabe como é que é? Aquele texto ali, olha, a partir do momento que alguém faz referência à palavra de Deus desta forma, significa que ele não crê na palavra do Senhor. Porque é impossível você crer em um texto e desmerecer os demais, ou vice-versa. Você crê em todos os textos, mas, esse versículo aqui não, ele não cabe na palavra. Você, na verdade, não está de acordo com a palavra, está negando a veracidade da palavra de Deus. É preciso estarmos atentos, porque a palavra do Senhor é inerrante, não há erros na palavra do Eterno. Ainda, ela contém as respostas para os grandes questionamentos da vida. Amados, nós vivemos dias tão difíceis, complicados demais. Dias nos quais as pessoas andam buscando um motivo da vida. Por que estou vivo? Por que nasci? Por que isso? Por que aquilo? As pessoas estão cheias de grandes questionamentos gigantescos. Recorrem a toda a ciência em busca de soluções e de respostas. Se lessem a palavra, se crescem na Bíblia, não precisariam correr atrás de respostas. Eis a resposta verdadeira de Deus. O problema é que as pessoas não querem ler a Bíblia, e quando leem a Bíblia, querem que ela esteja de acordo com as suas próprias vontades, e não funciona dessa forma. Ainda, irmãos, a Bíblia é a revelação de Deus. Essa revelação de Deus se aplica em diversos aspectos. Primeiro, todas as informações que nós temos a respeito de Deus, Satanás, Jesus, demônios, anjos, criação, universo, enfim, tudo isto está pautado na palavra. É a Bíblia que traz estas revelações. Ou seja, nós não podemos achar que Deus existe.
Satanás não, Satanás não existe. Não, de forma alguma. A revelação é a mesma. Ah, céu existe, o céu é legal, os anjinhos de asa, aquele negócio todo, céu é bom. Inferno? Não, inferno é aqui na terra. Inferno é aqui. Irmãos, a mesma revelação do Senhor para o céu. Não fala que tem anjinhos batendo asas lá, mas a revelação do Senhor para o céu é a mesma para o inferno. É a mesma Bíblia que diz que existe demônios, mas também que existe anjos. É a palavra do Senhor, irmãos, é a revelação de Deus. E hoje nós temos visto uma corrida desenfreada em busca de revelações. As pessoas querem revelações. Elas querem saber tudo a respeito das suas vidas. Elas querem saber o amanhã, o depois de amanhã, o próximo ano, a próxima década. Elas querem saber se podem fazer isso ou podem fazer aquilo e recorrem ao homem, os chamados profetas de plantão, com as suas revelações. Se lessem a Bíblia, saberiam que o futuro pertence a Deus e não é possível que haja uma revelação a respeito dele. Se lessem a Bíblia, saberiam que era preciso viver em santidade. E se viverem em santidade, vão ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. A revelação verdadeira, irmãos, é a palavra do Eterno. Não que não haja profetas, sempre houve profetas na história da humanidade. No passado houveram os profetas. No tempo presente, você encontra também os profetas. Talvez não da forma que as pessoas entendem o que é que seja um profeta. Mas o profeta, irmãos, é aqueles que abrem a sua boca para proferir a palavra de Deus, que recebe a revelação do Espírito Santo de Deus e levam esta revelação à humanidade, à sociedade. Eis os verdadeiros profetas. Existe por aí alguns que recebem de forma sobrenatural uma revelação, porém nós não podemos nos deter somente a estes, mas sim entender que a revelação do Senhor está na boca daqueles que são fiéis. E ainda, a Bíblia, ela é cristocêntrica. Oh, glórias! A palavra de Deus é cristocêntrica. Apesar de muitos personagens, Davi, Salomão, profeta Elias, profetas e profetas, Adão, Eva, etc., mas o centro da palavra é Jesus. Ela aponta sempre para Cristo Jesus. Nós precisamos entender que tudo o que você lê no Antigo Testamento é uma referência direta ou indireta a Cristo Jesus. Eis o porquê do cumprimento da lei em Cristo. Eis o porquê que Cristo disse que tudo estava cumprido. Porque Ele era o foco da lei, Ele era o objeto da lei, Ele era o fim da lei. A palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Se você lê o Novo Testamento, a essência da palavra é Jesus. E o Apocalipse mostra o final de todas as coisas com a volta de Jesus Cristo. Aleluias. Tudo apontando para Jesus. Amém, amados? Portanto, nós temos que nos deixar envolver com a palavra do Senhor, nos deixar guiar pela palavra. Nós vamos ver alguns tópicos que mostram-nos a importância da Bíblia na nossa vida diária. A Bíblia nossa de cada dia. Nós vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 24, que aponta para a necessidade da prática da palavra. Veja, disse Jesus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós vamos projetar os textos para ficar mais fácil. Amém? Veja o que disse Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor chama-nos atenção para um detalhe, irmãos. Não apenas ouvir a palavra. Nós vivemos um tempo em que todos ouvem a palavra. A palavra de Deus ecoa em todas as áreas, em todas as situações. Se você liga o rádio, você ouve a palavra. Na TV você ouve a palavra. Na internet você vê, ouve a palavra. Ou se você anda pelas ruas, tem alguém falando de Jesus. Mas não é o suficiente, amados. É preciso ouvir a palavra de Deus e
praticá-la. Se nós apenas ouvimos, ou seja, se nós apenas conhecemos a palavra, se eu sei, conheço o conteúdo da palavra, porém se não pratico, valor nenhum tem para a minha vida. Eu tenho que praticar a palavra e essa é a recomendação de Cristo Jesus. Inclusive, amados, vale ressaltar que o maior conhecedor da palavra, excetuando a Trindade, evidentemente, o maior conhecedor da palavra chama-se Satanás, diabo. Ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de cabeça, de ponta cabeça, enfim. Ele conhece a palavra de Deus nos mínimos detalhes que nós jamais vamos conhecer. No entanto, amados, não pratica. Portanto, não tem efeito positivo na sua vida, apenas condenatório. Nós temos que conhecer a palavra, temos que ouvir a palavra e no nosso dia a dia praticar os ensinamentos que nela está contidos. Nós temos que praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Esta é a orientação de Deus. Inclusive, se eu desejo ir para o céu, é preciso que eu pratique a palavra do Senhor. Se eu quero viver Deus, eu tenho que praticar a palavra. A palavra do Senhor, ela precisa ser uma prática diária, constante na minha existência, mostrando e evidenciando em atos e ações que eu sou do Senhor. Amém? Ô, bênção! Segundo aspecto, ouvir a palavra. Nós precisamos praticar a palavra, também ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14. Ouçam o que disse o apóstolo Paulo à igreja que reunia-se em Roma. Disse ele: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra. Mas para que possamos ouvir a palavra, é necessário que haja os profetas do Senhor. Aqueles que se levantam, aqueles que abram as suas bocas, aqueles que praticam a palavra, aqueles que não retêm a palavra para si, mas aqueles que vão às ruas, aqueles que testemunham em qualquer lugar, através de todos os meios. Eles estão sempre falando de Cristo Jesus, testemunhando do Senhor, e aqueles que ouvem precisam estar atentos à palavra. É dessa forma que funciona, irmãos. Nós que ouvimos a palavra do Senhor, precisamos estar atentos àquilo que é falado, para que nós possamos assimilar a verdade do Senhor, para que nós possamos trazer para dentro do coração aquilo que Deus quer, para que nós possamos ter conhecimento de Deus na nossa vida. E a pergunta que o apóstolo Paulo faz, ela é incisiva. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar, que praticar, que viver a palavra de Deus, será salvo. Ô bênção! Mas, eis o porém. Como invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão aquele em quem não creram? Ponto. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja a tua responsabilidade explícita. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja e diz: é preciso que haja pregadores, para que aqueles que ouvem possam assimilar a palavra, possam entender a palavra, possam invocar o nome do Senhor e ser salvo. Eis o porquê que nós não podemos deixar de falar de Cristo Jesus, mesmo numa sociedade muitas vezes saturada de Cristo, saturada do Senhor. Ah, mas todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe, eu não sei o que, aquela coisa toda, a gente convida para a igreja, a pessoa não vem. Satura ainda mais. Sature um pouco mais. Convide um pouco mais. Fale um pouco mais. Não importa, faça a tua parte, porque esse é o mandamento da palavra. Amém? Ô bênção! É preciso ouvir a palavra, é preciso que as pessoas ouçam a palavra do Senhor. A Bíblia nossa de cada dia. Terceiro, lê a palavra. Oh, meu Deus! Ler a palavra, irmãos, é uma dificuldade constante.
É uma dificuldade que ela insiste em estar presente na nossa vida, seja quem for. Seja aquele que conhece muito a palavra, estes não leem porque conhecem a palavra do Senhor, e aqueles que pouco conhecem, não leem porque não têm prazer naquilo que é de Deus. Mas somos chamados a atenção à leitura da palavra. Deuteronômio capítulo 17, versículos 18 e 19. Ouça o que diz a palavra. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Veja que interessante. Olha só o quanto tempo. Ainda lá atrás, no tempo que o povo estava quase adentrando a Canaã, a recomendação foi que era preciso que as leis fossem transcritas e que fossem lidas. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Este mandamento, amados, esse mandamento continua atual em nossos dias. Continua válido para os nossos dias. Hoje nós não vivemos mais segundo a lei porque estamos debaixo da nova aliança. Mas é preciso conhecermos toda a palavra e nos adequarmos aos princípios do Novo Testamento que regem a nossa vida. Nós vivemos a nova aliança, amados. Mas para que eu conheça, é necessário ler e praticá-los no nosso dia a dia. É um mandamento válido ainda para as nossas vidas. Se eu não leio a palavra, como posso entender aquilo que Deus quer para a minha vida? Se eu não conheço a palavra, como poderei seguir os passos do Senhor? Se eu não observo os ensinamentos do Eterno, como é que eu poderei vencer a batalha diária contra o inimigo de nossas almas? Se eu não estou preparado, certamente não vou vencer, serei derrotado pelas trevas. Eis o porquê que eu preciso estar com a minha vida totalmente adequada à palavra do Senhor. Amém? A Bíblia nossa de cada dia. Primeiro, é preciso praticar a palavra. Segundo, ouvir a palavra. E você é a boca do Senhor para que as pessoas ouçam a palavra. Ouça a voz do Espírito. Terceiro, lê a palavra de Deus. Nela você encontra todos os ensinamentos necessários para uma vida sadia, uma vida vitoriosa em todos os aspectos com Cristo Jesus. Quarto, estudar a palavra. Provérbios capítulo 2, versículos 1 e 6. Diz Salomão: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, olha só, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos. Versículo 1. Versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Da boca do Senhor vem o conhecimento e a inteligência. Queridos, para que eu entenda a palavra, para que eu entenda, eu tenho que aceitar aquilo que está escrito na Bíblia, eu tenho que guardar no coração, eu tenho que meditar longamente na palavra. Eu tenho que ler, reler, eu tenho que pesquisar, tenho que observar, eu tenho que confrontar a palavra, eu tenho que trazê-la para dentro do meu coração, sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Eis a recomendação, é preciso, amados, que nós cada dia mais meditemos na palavra, estudemos a palavra. Mas pastor, como é que eu vou estudar a palavra? Como é que eu vou estudar? Irmãos, nós podemos estudar a palavra de Deus de muitas formas. E a mais comum, talvez a mais simples, é você lê-la, amém? Você ter duas versões da palavra do Senhor. Uma nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, e uma revista atualizada.
E você lê um texto e confronta na outra versão, porque assim você vai entender com um pouco mais de facilidade aquilo que está escrito. O outro aspecto é pesquisar, é comprar livros que falem a respeito dos textos, para que você possa aprofundar-se um pouco mais. No entanto, tudo isso faz-se com oração, com uma vida de temor, uma vida de consagração. Nós temos que, no mínimo, amados, no mínimo, ler a palavra atentamente, na direção do Espírito Santo de Deus. E aquilo que você não entende em decorrência do português, da composição gramatical, que você tenha uma versão que seja mais acessível, para que você possa confrontar os textos e procurar entender aquilo que ali está escrito, no capítulo e ou no versículo específico. Amém? Estudar a palavra é mandamento do Senhor, e assim já está escrito em Provérbio: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, aceite a palavra, guarde no coração os mandamentos, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Se você não ler a palavra, se você não medita na palavra, apenas de ouvir não será suficiente. A igreja que localizava-se num lugar chamado Bereia, ela é citada como um referencial de pessoas que consultavam a Bíblia. Quando ali chegaram os apóstolos e falavam da palavra de Deus, diz a palavra que eles foram até os profetas, nos escritos dos profetas, para analisarem, para ver se aquilo que os apóstolos falavam realmente estavam de acordo com a palavra de Deus. Eles apenas não aceitaram. Eles foram buscar confirmação para ver se realmente era verdadeiro aquilo que os apóstolos falavam. Muitas vezes, nesses últimos tempos, as pessoas erram demais, porque elas querem apenas ouvir, mas não buscam a confirmação. E quando vão para a palavra, e a palavra diz, não é desta forma, mas sabe o que é, né? Eu não entendo a Bíblia mesmo. Enfim, acha uma justificativa plausível e deixa a Bíblia em segundo plano e continua crendo naquilo que ouviu. Eis aí o cuidado, amados. É preciso muito cuidado. Memorizar a palavra de Deus é outra necessidade. Salmo 119, versículo 11. Ouça o que diz o salmista: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a Bíblia refere-se a coração, irmãos, os judeus entendiam que o coração era o centro da nossa vida. Era aqui que estavam as emoções, os sentimentos, enfim, tudo estava guardado no coração, quando na verdade nós sabemos que tudo está guardado na nossa mente. Está aqui dentro, nossos sentimentos, nossas emoções, os registros que nós fazemos, enfim, conhecimento, tudo dentro da nossa mente. E o salmista diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que aprender que é uma necessidade guardar a palavra de Deus dentro do coração, dentro da nossa mente. Nós temos que memorizar a palavra. Nós temos que trazer do papel para dentro da nossa mente. Fazer essa transposição, tirarmos daqui e colocarmos aqui dentro. Amém? Quando nós lemos a palavra, quando nós estudamos, nós vamos, com certeza, memorizá-la. Vamos trazê-la para dentro da nossa mente. Às vezes você não vai conseguir guardar as referências. Eu tenho um problema seríssimo com referência. Eu sei o texto, mas eu não sei onde está localizado. Eu tenho uma dificuldade em guardar referências bíblicas. No entanto, medite na palavra. Guarde a palavra dentro da tua mente. Até porque as referências são importantes, são sim. No entanto, quando nós vamos para a palavra, ainda no seu início, não existia capítulos, não existia versículos. Essas divisões foram feitas posteriormente. Mas isso não é o interessante. O interessante é você ter a palavra. Ter a palavra. E hoje, com o advento da internet, com o advento das Bíblias digitais, tudo ficou um pouco mais fácil. Porque muitas vezes você não lembra a referência. Mas você vai no Google, por exemplo, e digita o texto que você trouxe, tirou da tua mente. E você localiza
a referência bíblica. E você medita um pouco mais. E você guarda assim a palavra do Eterno dentro do coração. Nós ainda, irmãos, não podemos entender que não é mais necessário lermos a Bíblia, guardarmos a palavra no coração. Não, é preciso, amados. O Espírito Santo de Deus vai agir através de você, mas a palavra precisa estar à disposição do Espírito dentro da tua mente. Você precisa conhecer a palavra para que seja instrumento nas mãos do nosso amado Espírito Santo. Amém? Sexto aspecto, meditar na palavra de Deus. Eu sei que ficou um tanto quanto redundante, até parece uma redundância, ler, estudar e meditar. Mas cada uma tem seu ponto, amados. Cada uma tem seu lugar na nossa vida. Meditar na palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8, diz a palavra: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que interessante. É evidente que Josué refere-se à lei. À lei. Refere-se àquilo que eles tinham nas mãos naquela época. Não era muita coisa, mas o necessário para que eles pudessem pautar suas vidas na vontade do Senhor, para que pudessem andar na vontade do Eterno. Mas ele diz ao povo de Israel: não cesses de falar deste livro da lei. Era preciso falar continuamente da lei do Senhor, da palavra do Todo-Poderoso. E diz ainda: medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Irmãos, o que é meditar? Às vezes nós falamos algumas coisas na igreja e elas tornaram-se chavões, porque todo mundo fala a mesma coisa. Só que nós acostumamos com os chavões e não vamos procurar saber, conhecer o significado. Por exemplo, o que é meditar na palavra de Deus? Meditar é meditar, não é verdade? Nós vamos chegar a essa conclusão: meditar é meditar. Mas vamos lá, meditar, irmãos, nada mais é do que refletir naquilo que você leu. Refletir na palavra. Também é pensar naquilo que você leu. Eu leio um texto, eu vou pensar a respeito daquele texto. Eu vou refletir a respeito daquele texto. Eis o significado de meditar na palavra. Porque a partir do momento que eu paro, eu leio um texto. Porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É meio que automático. Todo mundo sabe disso. É o texto talvez mais decorado que existe. Mas nós nunca paramos para refletir a respeito das verdades contidas nesse texto. E quando você para e passa a destrinchar, talvez vírgula por vírgula, ponto por ponto, o Senhor vai trazendo revelação da palavra para a vossa vida. E esse é o ensinamento, amados. Nós temos que meditar, pensar, refletir sobre aquilo que nós lemos. Eis o porquê que não é tão interessante você ler 5 capítulos por dia. Vou ler 5 capítulos porque eu quero ler a Bíblia. 5 capítulos, pá! Blá, 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 blá. Oh, 5 capítulos, vou lá, arrisco na Bíblia. 5 capítulos. Li 5 capítulos. Mas você leu o quê? O que foi que você leu nos 5 capítulos? Às vezes nós não lembramos nem mesmo qual era o conteúdo, a temática dos 5 capítulos. Mas quando você lê um versículo, você para, você ora em cima da palavra, pede a revelação de Deus e passa a meditar naquilo que você leu, o Senhor vai falar com você, vai trazer revelação ao teu coração. Eis o porquê que Josué disse: fale sempre do que está escrito no livro da lei,
Mas para que eu fale, para que eu possa falar, para que eles pudessem falar, era preciso estudar esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Então nós precisamos, amados, observar a palavra, praticar a palavra, para que assim nós possamos assimilar a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Amém? Que nós possamos meditar na palavra com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, porque o Senhor há de falar com a gente. Amém, irmãos? A Bíblia nossa de cada dia. Oh, glórias! Olha, irmãos, na nossa caminhada com Cristo Jesus, não há nada mais importante do que a Bíblia. Entenda dessa forma. Nada é mais importante do que a Bíblia. Ela é a fonte de todo o nosso conhecimento. Ela é a fonte de todo o nosso conhecimento. Se você lê, se você medita, e se você pratica a palavra, se você ouve a palavra, se você ler a palavra, estuda a palavra, se você enche a tua memória, a tua mente com a palavra de Deus, se você a memoriza, e se tu és alguém que medita continuamente na palavra, certamente vencerás com mais facilidade todas as dificuldades, todos os problemas que surgem, que se levantam diante de nós. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos então orar, irmãos, vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, muito obrigado pela palavra, pela explanação da palavra, Senhor. Que Tu venhas guardá-la em nosso coração, para que em todas as coisas possamos observar a Tua vontade, viver segundo a Tua vontade. Ó Deus, cria em nós um coração temente, um coração, ó Deus, que observe a Tua palavra, que tenha prazer na Tua palavra, para que nós possamos vivenciá-la a cada instante, a cada minuto. Senhor, ensina-nos continuamente. Ó Deus, dá-nos a revelação da palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 1094.